E aí, pessoal, bora seguir então aqui com a nossa sequência de vídeos. Agora a gente vai para o nosso segundo módulo, que é o módulo de classes. Classes em Kotlin. Então a gente vai ver sobre data classes, smart casts, sealed classes, rename on import e extension functions, que a gente já deu uma olhada no módulo anterior, mas a gente vai estar revisitando esse conceito aqui, tá? Então vamos lá. Data classes. Learn about classes, properties, and data classes. And then rewrite the following Java codes to Kotlin. Então primeiro vamos dar uma olhada aqui em classes. Então essa aqui é uma definição de uma classe no Kotlin. Você já deve saber, mas se você não sabe, a classe no Kotlin representa um conjunto de atributos e funções e servem para a gente agrupar, de certa forma, um estado e controlar esse estado dentro de um contexto, que vai ser a nossa classe. Se a gente está falando aqui de orientação a objeto, é onde a gente define os atributos do nosso objeto e os métodos, e depois isso, enfim, a instância dessa classe vai se tornar um objeto. Então a gente consegue trabalhar com orientação a objetos aqui no Kotlin usando classes. Aqui tem um exemplo de uma classe person. A gente só tem que usar a keyword class no início, tá? De classe é isso, e aqui a gente pode passar atributos. A gente pode declarar o construtor dessa forma, mas normalmente a gente define os atributos, a gente omite essa palavra constructor e já passa os atributos aqui que são necessários a gente está passando para essa classe. Vamos dar uma olhada aqui no properties, que seriam as propriedades. Aqui tem um exemplo das propriedades de uma classe. Então, uma classe address que tem 5 propriedades: name, street, city, state e zip. E aqui a gente também consegue trabalhar com default arguments. E aqui nesse exemplo ele declarou as variáveis do tipo var, mas a gente poderia estar declarando com o tipo val, que aí vão ser variáveis do tipo read only. A gente só vai conseguir ler o conteúdo dela. Se a gente quiser utilizar essas propriedades, por exemplo, nesse exemplo aqui ele está criando uma instância de address chamada result, e aqui a gente está recebendo um address por parâmetro também. E a gente está copiando, a gente está acessando a variável name e atribuindo ela à variável name do result. Então a gente por debaixo dos panos ele está chamando uma função acessória, digamos assim. No Java a gente teria que declarar os getters e setters. Aqui a gente só, digamos, chama diretamente o atributo e consegue, se ele for do tipo var, tá sobrescrevendo isso, tá? Mas a gente pode também sobrescrever esses getters e setters dessa forma aqui, caso a gente queira produzir algum conteúdo diferente da variável. E a gente pode deixar em uma linha só também. E temos aqui o conceito de data classes, que é um conceito bem utilizado no Kotlin. Se eu não me engano, hoje em dia no Java a gente tem um conceito parecido, que seriam os Java Records, que ao invés da gente precisar declarar todos os atributos, todos os métodos acessórios, getters e setters, hashcode, equals, toString, isso é um boilerplate, é um código que a gente sempre vai precisar escrever, sempre precisava escrever no Java, e ele segue um padrão muito bem estabelecido. Então, um dos objetivos do Kotlin é eliminar esse boilerplate. Então, se a gente colocar a palavra data antes da keyword class, ele automaticamente vai estar... a gente automaticamente vai conseguir utilizar esses métodos que são utilizados em classes que armazenam dados, entidades. Então, a gente vai ter acesso ao equals, hashcode, toString, component n e copy, para a gente copiar esse objeto em outro. É bem interessante mesmo. Tá? Eu acho que isso já é o suficiente para a gente resolver o exercício. Então a gente tem aqui, como eu comentei, isso aqui é uma classe Java, public class person, com duas propriedades, name e age, do tipo final. Então a gente não pode estar... elas são variáveis read-only, tá?
Aqui tem um construtor que vai simplesmente receber esses atributos e propagar para essas variáveis. E aqui a gente define os dois métodos acessores. Então agora a gente vai ter que reescrever esse código aqui em Kotlin. Tá? Aqui ele já criou o person, tá? A class person a gente pode declarar só dessa forma, não precisa nem abrir e fechar chaves. Tá? E aqui ele tem um método getPeople, que vai retornar uma lista de person. E aqui ele retorna list of e 2 pessoas, passando no construtor o nome Alice e o número 29, Bob 31. E aqui ele tem um outro método chamado comparePeople, que vai estar comparando se a pessoa 1 é igual ao 2. Tá? Então, vamos por partes. Primeiro vamos adicionar esses atributos. Tá? Pode ser o name, que é uma string, e o age, que é um inteiro. Tá? Pronto, o nosso código ele aparentemente já vai funcionar, não está mais dando erro aqui. Isso aqui vai funcionar, mas isso aqui não, tá? Porque nesse caso aqui são 2 classes diferentes. Embora os atributos sejam os mesmos, a classe é diferente. Então vamos executar esse código aqui. Vocês vão ver que provavelmente os testes não vão passar. Isso aí. Então não passou. Para que essa validação funcione, a gente precisa adicionar o keyword. E agora eles automaticamente implementaram um hashcode e o equals. E a gente vai conseguir fazer comparativos de objetos. E se eles tiverem os mesmos atributos, significa que eles são iguais. Isso é muito útil também quando a gente trabalhar com sets, com listas do tipo set, que não permitem elementos repetidos. Então agora nossos testes passaram e a gente concluiu a primeira tarefa de hoje. Vamos para o próximo, Smartcasts. Smartcasts rewrites the following Java code using Smartcasts and when expression. Beleza. Então, o que esse código Java aqui está fazendo? É uma função eval que recebe um objeto do tipo expression por parâmetro. Inicialmente a gente está verificando se essa expression é uma instância da classe num. Se for, a gente está forçando o casting dessa classe expression to num. E agora o num, agora que a gente converteu ele para num, a gente vai ter acesso ao getValue. E a gente vai estar retornando isso. E se a expression for uma instância de sum, a gente está fazendo de novo aqui o casting. E o sum ele tem outras 2 funções, que é o getLeft e o getRight. E aí ele está chamando a mesma função recursivamente, passando esses valores aqui, que no caso o getLeft vai retornar uma expression. E é o mesmo caso desse aqui, ele vai estar somando as duas expressions e vai estar retornando um valor final. E está disparando uma exceção aqui, caso não seja nenhuma dessas instâncias. Então vamos dar uma olhada como é que funciona o Smart Casting no Kotlin. Então aqui tem um exemplo. A gente tem uma palavra reservada no Kotlin que é o is, que a gente pode estar verificando se uma variável ou objeto é do tipo o tipo dela é determinada classe, no caso aqui é string. Por exemplo, eu estou recebendo aqui um x que é do tipo n, então eu posso passar qualquer coisa aqui. Eu posso passar um inteiro, uma string, qualquer objeto. E depois aqui eu estou verificando se esse x é uma string. Se for uma string, eu não preciso estar fazendo... vocês devem ter notado aqui que no Java, por mais que eu verifique se a instância dele é do tipo num, eu ainda preciso fazer o casting. Aqui no Kotlin não. Ele automaticamente faz o casting para mim e determina que a partir de agora, aqui dentro desse if, esse x vai ser tratado como uma string. Então a gente vai ter acesso à propriedade length. A gente pode trabalhar com negação também. E a gente pode trabalhar com o when também, que é como se fosse um switch case nas outras linguagens. E aqui a gente recebe uma variável e aqui a gente pode ficar comparando o tipo dela. Por exemplo,
Se o x for um inteiro, então x mais 1. Se o x for uma string, então pega o tamanho dessa string e soma mais 1. Se não, se ele for um array de inteiro, chama a função sum que existe dentro dessa classe. Tá? Então a gente consegue trabalhar com SmartCast. E essa parte aqui do when é o que eu acabei comentando. Então, nesse caso aqui, vamos lá. A gente tem uma interface expression que não tem nada. E aí a gente tem duas outras classes aqui que herdam de expression. Herdam não, implementam essa interface. Criam um contrato com essa interface. O num ele tem uma propriedade chamada value e o sum tem duas propriedades, left e right, que vão ser expression. Então eu consigo passar tanto uma sum aqui quanto um num. Então vamos lá, a gente tem a nossa função eval que recebe a expression e aí retorna um inteiro. Se a expression for um num, o que a gente tem que fazer? Expression, ponto, ele já detectou o value, que é uma propriedade que só tem dentro do num. Então a gente só tem que retornar o value. Se for sum, eu tenho que chamar um eval, a mesma função, passando uma expressão. E essa expressão vai ser... Na verdade, eu tenho que somar dois evals e passar uma expressão em cada uma. Nesse caso aqui vai ser o expression.left e esse caso aqui o expression.right. Certo? Eu acho que é isso. Então aqui eu vou passar o que está no left dele, aqui dentro, aí vai ser um número, vai retornar esse número. E aqui é a mesma coisa do right e vai estar somando esses dois. Vou fazer a soma. Uma calculadora com SmartCast. Vamos dar um check. E os dois passaram. Bora para o próximo. Sealed Classes. Esse aqui é um conceito bem interessante do Kotlin. Sealed Class. Reuse your solution from the previous task. Então a gente tem que reutilizar a mesma solução da tarefa anterior. Mas a gente precisa alterar, dar um replace na interface utilizando Sealed Interfaces. E vocês já vão entender o motivo de que a gente vai estar fazendo isso. A Sealed Class no Kotlin, ela serve para a gente continuar fazendo uma operação de herança ou de contrato com alguma interface, mas a gente consegue fazer isso de uma maneira controlada. Então, a gente consegue ter uma ideia de todas as filhas que aquela interface tem, ou que aquela classe tem. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma Sealed Interface Error e aqui uma Sealed Class IO Error, que herda de error. Tá? Que a gente está trabalhando tanto com herança quanto com Sealed Class e Sealed Interface. Essa classe aqui, ela herda essas duas classes vão herdar de IO Error, que são Sealed Classes. E depois a gente tem aqui um object que é do tipo Error. Né? Isso aqui é como se fosse um objeto que a gente pode acessar as propriedades dele sem instanciar ele. Então, o que isso aqui significa, pessoal? Tem um exemplo aqui embaixo. Ó. Se a gente fazer uma tratativa de when em cima do error, que é uma sealed class, o compilador, a própria linguagem vai forçar que a gente faça uma validação, que a gente valide todas as filhas dele. Então, o Kotlin, ele sabe que o error, ele tem essas filhas aqui. Filed Reader Error e Database Error. E tem também o Runtime Error, né, que é esse object. Então, a gente não precisa adicionar um else aqui ou disparar alguma exceção no final, porque a gente tem certeza que existem apenas essas três filhas, se a gente adicionar o sealed.
Então, se por algum acaso, futuramente, a gente adicionar mais uma filha aqui, por exemplo, um API error, que vai estender de IO error, que é uma CLed class, esse nosso trecho do código aqui vai obrigar a gente a adicionar mais um is aqui para tratar a nova filha dessa interface. Então, a gente consegue ter um controle maior sobre todas as filhas daquela classe. Se a gente não adicionasse a keyword sealed, é super recomendado a gente ter um else aqui, para tratar caso tenha uma classe nova que a gente não tenha implementado aqui no nosso código. Então, esse aqui é o exemplo, tá? Ó, então vamos lá. Primeira coisa que ele está pedindo aqui ele está forçando a gente a colocar um else branch, tá? Caso não seja nenhuma dessas. Mas se a gente... Vamos primeiro adicionar esse expression aqui, tá? Deixa eu ver. A gente não precisa passar isso aqui, na verdade. Beleza. E aqui eu vou copiar essa parte aqui também. Beleza. Então aqui ele está forçando a gente a usar um else, caso não seja nenhuma dessas filhas. No caso, para disparar uma exceção. Só que se a gente adicionar aqui, ó, sealed, a gente não precisa mais usar o else, porque a gente entende que existem apenas essas duas filhas. Eu vou criar uma terceira aqui, chamado divide, tá? Pode deixar esse parâmetro aqui mesmo. Aí, ó, a gente já retornou um erro aqui no when. Nosso código não vai funcionar, a não ser que a gente venha aqui e trate a nossa filha divide. Ou a gente pode adicionar um else. Mas, vamos ver esse cara aqui e vamos deixar assim. Isso aqui é para funcionar. Show, legal, nossos 3 testes passaram. Falta mais 2, galera. Rename import. Então, when you import a class or a function, you can specify a different name for it by adding s, a new name, after the import directive. It can be useful if you want to use 2 classes or functions with similar names from different libraries. Uncomment the code and make it compile, rename random from the Kotlin package to krandom from the Java package jrandom. Beleza. Esse aqui é uma técnica útil quando a gente, como eu comentei, o Kotlin ele tem 100% de interoperabilidade com Java. Então é muito comum a gente utilizar classes Java dentro de classes e funções Kotlin. Esse aqui é um caso em que a gente tem 2 imports, tá? Um da biblioteca do Java Util Random, e outra do Kotlin Random. Tá? São classes diferentes, de bibliotecas diferentes. Mas a gente quer utilizar as duas no mesmo arquivo, só que elas têm o mesmo nome da classe. Então isso está dando conflito. Então vamos descomentar isso aqui que ele pediu. E nesse caso aqui, ele quer usar o random do Kotlin e esse aqui o random do Java. Então a gente pode usar a keyword s para renomear essa classe. Isso aqui é muito útil quando a gente está refatorando algum código Java para Kotlin. Eu acho que é isso desse exercício. Vamos ver. Acho que esse foi fácil, galera. É isso. Então, mais uma dica aí, caso esteja utilizando classes com o mesmo nome. Não precisa ser necessariamente Kotlin e Java, né? Esse aqui é um exemplo, mas poderia ser 2 bibliotecas diferentes, escritas em Kotlin com nomes diferentes, sem problemas nenhum. E vamos para o último aqui, Extension Functions. Learn about extension functions, then implement the extension functions tr and pyr and make them convert ints and pair to a rational number. Beleza? Então assim, pessoal, vamos lá. Extension functions. Eu comentei no módulo anterior que as extension functions
são funções que a gente adiciona de forma externa à nossa classe. Então, a forma de declarar uma extension function, eu até vou fazer um exemplo aqui. Aqui já tem um exemplo. Existe a classe int dentro do Kotlin, que é uma classe normal, e ela tem vários atributos, funções e tudo mais. E nesse caso aqui, eu estou criando uma extension function chamada R. Tá? Então, toda vez que... E a partir desse momento, sempre que eu tiver um inteiro e acessar as propriedades, eu vou ter acesso a uma função chamada R, porque eu acabei criando uma extension function. É muito comum a gente estender a classe string nos nossos projetos Kotlin, ou estender alguma função de alguma biblioteca padrão que a gente não tem acesso a modificar essa classe. Então, é muito comum a gente utilizar extension functions. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente está estendendo a classe MutableList, que tem o tipo inteiro, e a gente está criando uma extension function chamada swap, que vai trocar, né, dois valores com base no index. Então, isso aqui é o que ele está fazendo. E aí a gente poderia fazer isso aqui, criar uma mutable list de inteiros e chamar a função swap como se a mutable list tivesse implementado esse método dentro da própria classe. Tá? Então, esse é o conceito de extension function. Beleza, então aqui o que a gente vai ter que fazer? Implementar a extension function R e pair R. And make then convert int and pair... Tá, a gente tem que converter o inteiro e o pair. O pair, ele é um objeto de chave e valor. Então, a gente tem dois valores para um número racional. O número racional é um número que a gente consegue expressar ele de uma forma de uma fração. Então, no caso do chave e valor, vai ser o numerador e o denominador. Isso aí. Esse aqui é o número racional. Então, a gente vai ter que converter. Eu estou criando duas extension functions. Uma para o tipo inteiro e uma para o pair. Que o pair a gente consegue acessar as propriedades da primeira posição usando o atributo first e second, se eu não me engano. Então, aqui ele já está criando a extension para a gente, então a gente só precisa instanciar o rational number. O numerator vai ser first e o denominator vai ser o second. Tá? A gente pode remover isso aqui. A gente pode tirar isso aqui. Deixar mais simples esse código aqui. Tá? Então, aqui a gente está acessando as propriedades dessa classe aqui. Tá? A gente consegue acessar as propriedades da classe que a gente está tentando... Se eu não me engano, a gente tem acesso à palavra this. Que a gente tem acesso ao this, que está se referindo a essa classe aqui. Tá? Mas eu sempre gosto de omitir o this. E a parte aqui do inteiro, tem até uma dica aqui. Ó, no caso do inteiro, o denominador é 1. Então, nesse caso aqui, o int, a gente acessa ele com this. Numerator e o denominator é 1. Então, agora, deixa eu criar aqui uma função teste. Se a gente tem um número 1, a gente vai poder chamar o R. E eu vou criar um pair aqui. 1 e 2. E agora esse pair vai ter acesso ao R. É isso que eu quis explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar um check aqui. Beleza, os dois testes passaram. E finalizamos aqui mais um módulo. Beleza? Então, pessoal, até o próximo módulo de Conventions.